Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Quando eu li essa notícia, eu fiquei meio... Eu juro, eu fiquei meio em dúvida. Porque eu li uma expressão chamada Comitê de Heteroidentificação. Eu falei, será que fizeram um comitê agora para saber quem é heterossexual, homossexual, transexual? Mas não é nada disso. Esse comitê de heteroidentificação é um comitê para aqueles que se identificam de uma maneira diferente da qual parece. É o que me parece pela leitura da notícia. Eu vou ler para vocês, é uma coisa que me revolta muito. E me revolta muito porque eu fui aluno da Universidade de São Paulo. Eu me graduei pela USP, pós-mestrado, doutorado, tento aí terminar minha livre docência. E veja, eu que não sou ministro do STF, não tenho tempo para fazer livre docência, e tem ministro do STF que é relator só de processo penal comum de 1.354 processos e ainda consegue fazer teste de titularidade. É um gênio esse ministro. Lá na USP a notícia é a seguinte: a Justiça de São Paulo concedeu nesta segunda-feira, dia 11, liminar que determina a matrícula de mais um estudante autodeclarado pardo na Universidade de São Paulo, USP. Ele se inscreveu no vestibular pela reserva de vagas PPI. O que é isso? São as cotas para preto, pardo e indígena. E foi aprovado para o curso de Engenharia de Produção. Sua entrada, porém, foi negada pela Comissão de Heteroidentificação lá da USP, que não o reconheceu como pardo. Porra, devia ser, se ele fosse declarar isso para a Folha, era melhor, né? Que a Folha reconheceu o Dino como preto, agora para reconhecer como pardo é mais fácil. Mas na USP a coisa é mais séria. As avaliações da banca de análise racial. E eu juro por Deus, quando eu li essa expressão, banca de análise racial, a primeira imagem que me veio à cabeça foi essa imagem aqui. Que vocês conseguem ver, ó, aqui, ó, tá? Eu nunca acerto, né, pra cá e pra cá. Mas vocês conseguem ver aqui. Essa foto é uma foto da Alemanha. Alemanha. Entre o final da década de 1930 e começo de 1940. Quem era o chefe da Alemanha? Todo mundo respondeu, tá vendo? E o que esta mulher, que é uma alemã, chamada Eva Justin, está fazendo? Esta mulher chamada Eva Justin, ela está medindo o crânio de uma senhora romena. Esta mulher alemã que está medindo o crânio da senhora romena, ela é funcionária da Unidade de Pesquisa de Biologia Demográfica da Alemanha, que em outros termos também é conhecida como Comitê Racial. Passou-se a época da pandemia olhando para o Bolsonaro falando: negativista, ele é negativista da ciência, negativista da ciência, negativista da ciência, negativista da ciência. Aí você olha a USP, que dizem que ainda é a melhor universidade do país, coitado deste país, e vem com uma banca de análise racial. Sendo que o projeto Genome em 2000 falou que não existem mais raças. Como é que você vai analisar a raça de alguém se só existe a raça humana? E essa banca racial, além dela ser um nojo, além dela ser abjeta por si,
ela já tem sido alvo de polêmica nas últimas semanas, porque tem outros dois casos. Ela começou a ser criticada já nas últimas semanas, depois de dois outros casos em que a instituição negou a matrícula de candidatos em condições semelhantes. Ambos acionaram os tribunais de justiça e um deles também conseguiu ordem judicial para ingressar na USP. De um lado, defensores do modelo de bancas, entre eles a reitoria da USP, afirmam que o modelo visa coibir fraudes decorrentes do ingresso somente pela autodeclaração racial, como ocorria no início da adoção massiva das cotas pelo país uma década atrás. Os críticos dizem que isso é um tribunal racial. É claro que é um tribunal racial. E o que é pior, é um tribunal racial sem previsão legal. Sem amparo, porque é inconstitucional. E vamos combinar uma coisa? Vamos deixar uma coisa bem clara, para que ninguém tenha dúvida. Num país em que virou moda falar boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Num país que cada dia mais encoraja as pessoas a dizer: eu não sei qual é o meu sexo, apesar da vagina que carrega entre as pernas, apesar do pênis que carrega entre as pernas. Num país em que a luta de uma militância transexual luta para reconhecer a cientificidade, e assim o é, da questão transgênera, como é que a gente pode ter um tribunal racial, uma banca de análise racial? Porque da mesma maneira que alguém pode se dizer sentir que é de outro sexo, alguém pode se dizer que se sente de outra raça. Mas outro sexo existe. Quem nasce com o sexo masculino pode dizer: meu gênero é feminino, porque existe o sexo feminino. Agora, quem nasce na raça humana não pode dizer que se sente de outra raça, porque só existe a raça humana. Então, ou você estabelece critérios sociais e econômicos em tudo divorciados de aspectos da biologia, ou você esquece essa loucura de cota racial. Primeiro, porque raças não existem. Segundo, porque se a raça pode ser averiguada por uma banca de análise física e genética, você também vai proibir a transexualidade nesse país. Porque uma coisa exclui a outra. De maneira que a análise de uma impacta na análise de outra. Porque se o conceito de raça, ele é definido por sangue, por genética e por aparência física, o sexo também é. Tem pênis, não tem pênis. Tem vagina, não tem vagina. Pronto, e acabou. Imagina isso. Daqui a pouco vão falar: eu sou mulher transgênero. Eu era um homem do sexo masculino, mas o meu gênero sempre foi feminino. E aí eu fiz a adequação de sexo, tirei o pênis, coloquei peito.
Mas aí vai vir na banca da USP e vai falar, eu quero ver se você tem útero. Aí você não tem útero. Imaginou? Então, esta é uma das coisas mais nojentas e mais abjetas. Espero que isso acabe sob pena da reitoria da USP cair. Sob pena da reitoria da USP cair. Porque esse país, ele não tem mais sentido. As coisas não têm mais coesão. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate Canal.